E eu hoje quero começar uma outra minissérie, que é uma sequência daquela anterior. Se antes a gente viu aqui quem é Jesus, nessa nova série, nós queremos agora a prática daquilo que a gente ouviu a respeito de quem é Jesus. E nós queremos agora entender como é que nós fazemos para nos tornarmos semelhantes a Jesus. E o título dessa série é Me Tornando Semelhante a Jesus. Me tornando semelhante a Jesus. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e declarasse comigo dizendo: nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer em mim um efeito abençoador, transformador, e eu não sairei desse lugar do mesmo modo que eu entrei. Eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Essa é a parte prática do Evangelho. Essa é a parte prática do Evangelho. Quando você vai ao livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz que Jesus concede à igreja os dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. E esses 5 dons cooperam entre si para que o corpo de Cristo, as pessoas que frequentam a igreja, que são membros da igreja, que essas pessoas sejam crescidas, amadurecidas, para que elas cheguem à plenitude ou à maturidade, ou há outras versões que falam da varonilidade de Cristo. Não para que a gente simplesmente receba informações de Jesus, mas para que nós cresçamos espiritualmente, e nós precisamos crescer espiritualmente. Há igrejas que estão lotadas de bebês espirituais, que se converteram há 10, 15, 20 anos atrás e continuam no estágio de bebê espiritual. E nós precisamos sair do estágio de bebê espiritual, o que é normal, porque você nasce de novo. É uma expressão bíblica muito forte. Jesus diz: olha, importa que vocês nasçam de novo, que haja um novo nascimento, e isso ocorre no Espírito. Então você pode ter 60 anos de idade, mas se você recebe Jesus naquele momento cronológico da sua vida, no seu espírito você se tornou uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você se tornou agora um bebê no seu espírito. E o bebê precisa ser alimentado para crescer. Ele precisa sair do estágio de bebê para se tornar agora uma criança que cresceu, que já tem já está na infância, depois na pré-adolescência, adolescência, até se tornar um adulto espiritual. E essa é uma jornada de vida. Essa é uma jornada de vida. Isso não acontece em 2 ou 3 cultos. Isso é uma jornada. E essa jornada passa por esse processo de amadurecimento. E o amadurecimento no corpo de Cristo, ele vem através da palavra. Ele não vem através de qualquer outra coisa. Há igrejas que tiram o foco da palavra e colocam o foco no misticismo, em milagres e tal. Claro que a igreja do Senhor Jesus é um ambiente de milagres. A igreja do Senhor Jesus não pode abrir mão dos milagres. A igreja não pode jamais dizer: ah não, o tempo dos milagres já passou. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, não mudou e não mudará. Então o nosso Deus continua sendo um Deus de milagres. Jesus continua curando hoje. Jesus continua libertando hoje. Jesus continua transformando pessoas de dentro para fora, de forma radical muitas vezes. Transformando muitas vezes alguém que viveu uma vida na lama e transforma essa pessoa em alguém completamente diferente. Jesus continua fazendo isso hoje. Amém, gente? Então, nós não abrimos mão dos milagres. Mas é preciso que a gente entenda que nós não podemos esquecer o valor da palavra, trocando isso por milagres. Porque milagres sem a palavra são uma brecha
para que o próprio diabo se manifeste com falsos milagres. E tem muita igreja sendo vitimada por falsos milagres. Truques de mágica até. Lamentavelmente é uma verdade. Até truque de mágica eu já tenho visto pastor fazendo e chamando aquilo de milagre. Então a gente precisa entender que os milagres, eles acompanham, eles seguem a pregação da palavra. Quando você prega a verdade, os milagres acompanham, os sinais acompanham. O batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, as profecias, curas, operação de milagres, tudo isso acompanha, segue, sem fazer força, sem forçar a barra, sem precisar fingir, sem tentar fazer cena. As coisas acontecem de forma natural quando a verdade é apresentada, quando a verdade da palavra é ministrada, quando Jesus é exaltado, quando não o homem é colocado no centro, mas quando Jesus é trazido para o centro da igreja, quando Jesus é exaltado, quando Jesus e não uma personalidade humana é exaltado na igreja, os milagres acompanham. Os milagres acontecem. E faz parte a parte prática do Evangelho. O Evangelho é prático. O Evangelho não é uma filosofia, uma teoria que a gente fica debatendo, falando e tirando frases de efeito. Não, o Evangelho é algo extremamente prático. E essa é a parte prática do Evangelho. Nos tornarmos semelhantes a Jesus. E eu quero começar aqui lendo com você Mateus capítulo 11. E eu vou ler essa versão aqui, que é a nova versão transformadora, que diz assim, isso é Jesus falando, e ele diz, venham a mim, Mateus 11, no versículo 28 ao 30, ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É preciso que a gente comece a entender o contexto aqui. Jesus não estava falando de aqueles que estavam cansados de tanto trabalhar, de sol a sol, ou que estavam ali cansados de carregar pedras. Estava falando exatamente daqueles que estavam cansados de uma vida superficial com Deus, de uma vida religiosa pesada, cheia de ritos, rituais, cobranças, exigências, leis, ordenanças, mandamentos, porém uma vida seca, como um deserto. Ele diz, venham então vocês que estão cansados, venham a mim, que estão cansados desse relacionamento que não existe, que não acontece. Só você se apresenta e você não vê Deus vindo na sua direção. Você que está sobrecarregado de tantas leis, de tantas ordenanças, de tantas cobranças, de tanta religiosidade. E eu darei a vocês Shabat, eu darei a vocês descanso. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Eu quero que você veja aqui, eu coloquei em destaque, pelo menos aqui, não sei se está aparecendo ali na projeção, essas palavras, manso e humilde de coração. Eu coloquei em destaque aqui para mim. Jesus disse, vocês, deixem que eu guie vocês, deixem que eu ensine vocês. Tornem-se meus discípulos, porque eu sou manso e humilde de coração, e aí então vocês vão encontrar descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Gente, Jesus, ele era uma pessoa simples. Jesus não era uma pessoa simplória, mas ele era uma pessoa simples. Há uma diferença gigantesca entre ser simples e simplório. Jesus não era simplório, ele era simples. E ele descreveu a si mesmo como manso e humilde. Mas não simplesmente manso e humilde, mas manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração, não de aparência, não apenas em certos momentos quando seria mais conveniente, não apenas por querer ser bem educado, mas de coração, na sua essência,
No seu interior, na sua essência, no seu caráter, Jesus era manso e humilde. E quando nós vemos essas duas palavras, é muito difícil traduzir essas duas palavras do grego original para o português ou para qualquer outra língua. É muito difícil porque, como acontece frequentemente no hebraico bíblico e no grego bíblico, certas palavras não são simplesmente palavras, são conceitos. E há um conceito aqui dentro dessa expressão manso e conceito dentro da palavra humilde. Essa palavra manso, eu sou manso, venham a mim, tornem-se meus discípulos, me sigam, porque eu sou manso. No grego é protis. Quando nós fizemos aqui aquele domingo do Espírito Santo, eu falei sobre os elementos do fruto do Espírito. E um dos elementos do fruto do Espírito é mansidão. E eu disse aqui para vocês que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus, expressado agora através de nós. Amor, alegria, paz, mansidão. Tudo isso faz parte do caráter de Jesus, que Ele quer que seja expressado em nós, através do Espírito Santo que em nós habita. Mansidão é um desses elementos do fruto do Espírito, e é definida, eu mostrei isso aqui naquela oportunidade, mansidão é definida no dicionário de grego como suavidade, humildade, brandura. Mas essas palavras são muito pouco para definir o que realmente é protis. É muito pouco para definir, porque protis não tem nada a ver com fraqueza, que é muitas vezes o que a imagem de uma pessoa humilde pode transmitir na cabeça de muitas pessoas que olham. O fulano é muito humilde, então ele é aquela pessoa ali fraca. Não tem nada a ver com fraqueza, mas protis tem a ver com uma força, um poder explosivo, gigantesco, mas que está debaixo de controle. Eu até citei que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, os soldados que vieram prender Jesus chegaram de madrugada, na escuridão, e não enxergando muito bem quem era quem, Jesus perguntou para eles: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: nós procuramos a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E quando ele diz sou eu, e na verdade no original ele não diz sou eu, ele diz eu sou. E eu sou no grego é Yahweh, que é o nome do próprio Deus. Quando ele diz eu sou eu sou, a Bíblia diz que os soldados caíram por terra. Era a oportunidade de Jesus passar sebo nas canelas e meter o pé. Mas ele ficou esperando que eles se levantassem e o levassem preso, porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele estava no controle, inclusive de si mesmo. Então Jesus no controle, Ele podia pensar: é a minha oportunidade, caíram, o meu poder, o poder de Deus aqui, quando eu pronunciei essas palavras foi algo tão poderoso, tão forte, que eles, caíram por terra. Mas Jesus permaneceu ali e esperou, porque Jesus sabia quem ele era e sabia a missão que ele tinha. Então, protis é uma força descomunal, é um poder explosivo, mas que está debaixo de controle. E por isso é traduzido como humildade ou como mansidão. Protis fala ainda de uma atitude humilde e dócil diante de Deus e dos homens, sem arrogância, sem dureza. A outra palavra que ele usa para se descrever, humilde. Eu sou manso e humilde. Essa palavra é tapenos. Tapenos no grego aparece somente em Filipenses 2:8, dizendo que ele se humilhou, a si mesmo se humilhou, e então se manifestou em forma humana, mesmo sendo Deus. Ele não teve como motivo de arrogância dizer: não, mas eu sou Deus. Não, ele se humilhou e o Criador se tornou semelhante à sua própria criatura. E a palavra que aparece ali quando Jesus diz eu sou protis e tapenos fala exatamente dessa
posição aonde a pessoa escolhe. Ela escolhe ser humilde. Ela não é forçada a ser humilde. É a única vez que a palavra tapenos aparece em todo o Novo Testamento, é Jesus referindo-se a si mesmo como tapenos. Todas as outras vezes que fala que ele se humilhou, etc., é o verbo derivado do adjetivo. E ninguém mais, Paulo não referiu a si mesmo como manso e humilde, Pedro não referiu a si mesmo como manso e humilde, mas Jesus foi o único que usou essa palavra. Eu sou manso, praotes, e humilde, tapenos. Foi o único que se referiu a si mesmo dessa forma. E tapenos é alguém que se posiciona, não é alguém que foi forçado. Jesus não foi obrigado a se humilhar, ele se humilhou. Eu quero que você vá guardando esses conceitos, porque nós estamos falando de nós sermos semelhantes a Jesus. Que essa é a prática do Evangelho, ser semelhante a Ele. A prática do Evangelho não são as boas obras. As boas obras são uma consequência de sermos quem nós somos. Porque nascemos de novo, inevitavelmente fazemos boas obras. Não fazemos boas obras para alcançar o favor de Deus, mas porque o favor de Deus nos alcançou, então fazemos as boas obras. Não fazemos boas obras para ganhar pontos no cartão de milhagem do céu. Eu me converti, nasci de novo, e quando eu me converti, eu ganhei o cartão de milhagem do céu. Agora o cartão veio com 0 milhas. Mas ontem eu ajudei uma senhora a atravessar a rua, já botei lá 10.000 milhas no meu cartão. E ontem também eu fui no mercado, vi uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar as compras, e eu botei mais 20.000 milhas no meu cartão. Só que ninguém sabe quantas milhas precisa para entrar no céu. E está arriscado você chegar no céu, apresentar o cartão e ver, tem 300 milhões de milhas. Pois é, mas precisava de 400 milhões. Então desce. Não é por milhagem, é por fé. Eu sou salvo, não porque fiz boas obras, mas faço boas obras porque fui salvo. Então, mas a prática genuína do Evangelho não são as boas obras. A prática genuína do Evangelho é desenvolver em nós a semelhança de Jesus. Porque quando nós somos semelhantes a Ele, fatalmente fazemos boas obras como Ele fazia boas obras. Jesus, ele descreve a si mesmo como humilde, e essa palavra tapenos, ela tem sempre um sentido positivo. Nunca é um humilde no sentido negativo, que foi humilhado, mas no sentido positivo, e fala de alguém que voluntariamente se posiciona de modo a não ser o centro das atenções. Uau! Que demais Jesus, hein? Sendo ele quem era, se posicionou. Não esperou que alguém dissesse, por favor, Jesus, se coloque no seu lugar. Não, ele se posicionou para não ser, voluntariamente, para não ser o centro das atenções. Alguém que dá preferência a outros, ainda que menos capacitados. Olha só o espírito, o caráter, a mentalidade de Jesus. Ele se humilhou, ele disse, eu sou tapenos, eu sou capacitado a dar lugar de preferência a pessoas que são até menos capacitadas do que eu, que têm menos formação do que eu, que têm menos bagagem cultural do que eu, que talvez sejam até menos espirituais do que eu. Jesus se posicionou dessa forma voluntariamente. Alguém que não deseja e nem tem a necessidade de se autoafirmar. Jesus não precisava de ficar se autoafirmando. Eu sou isso, eu sou aquilo outro e tal, eu sou demais. Jesus nunca precisou de se autoafirmar. Por quê? Porque ele era humilde de coração. Não fazendo um teatro, não fazendo uma encenação, mas era algo que fazia parte do caráter dele. Na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Agora veja só o seguinte: sendo ele Senhor dos senhores, Deus em forma humana, todo-poderoso,
ele se dispôs a fazer o serviço designado ao servo de ranking mais baixo em uma casa e não viu nisso um ato de humilhação. Que coisa tremenda, né? Porque Jesus podia ter feito isso como uma encenação. Senta aí os discípulos, vou lavar os pés de vocês. E Pedro disse, não, Jesus, não, você não vai lavar os meus pés. E Jesus podia ter dito, que bom, Pedro, que você se tocou. Eu estava esperando alguém ter essa reação. Que bom que você foi inteligente o suficiente para entender que isso não é o meu papel, é de um de vocês. Então vai lá, Pedro, pode lavar o pé de todo mundo, inclusive o meu. Não, Pedro, você não está entendendo, agora, depois você vai entender o que eu estou fazendo, mas se eu não fizer isso, se você não permitir, você não pode ter parte comigo. Aí Pedro, então Jesus dá logo um banho completo. E Jesus lavou os pés de todos, inclusive os de Judas. Inclusive os pés de Judas. Sabe por que Jesus fez aquilo? Porque Jesus era absolutamente seguro da sua identidade. Jesus não tinha nenhum tipo de dúvida com relação à sua identidade. E isso faz parte do processo de amadurecimento do cristão. Entender a sua identidade em Cristo. Quando você entende a sua identidade em Cristo, você se torna uma pessoa segura. Você sai do campo da insegurança. Não, mas será que eles sabem mais do que eu? Será que eles são melhores do que eu? Será que o fulano é mais do que eu? Será que alguém vai preferir o fulano em vez de mim? Você sai dessa dimensão e você sabe que aquilo que é seu, ninguém toma. Porque você sabe quem você é e você passa a entender que você tem uma herança e você sabe que aquilo que é seu, Deus já reservou antes da fundação do mundo para você e ninguém poderá tirar. E esse é o grande poder que existe na igreja. Jesus se posicionou para servir, e esse é o grande poder que há na igreja, o poder para servir. Há um poder disponível para a igreja, que é diferente do poder para curar, que é diferente do poder para fazer prosperar, que é diferente do poder para fazer a sua família ricamente abençoada, é o poder para servir. E quando a gente não entende isso, a gente não está entendendo o caráter de Jesus e não está entendendo para onde Ele está querendo nos levar, que é para sermos imagem e semelhança dEle. E nisso existe uma grande lição. Quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo a minha identidade e o meu propósito, isso me torna uma pessoa segura. E eu já não preciso me exaltar para ninguém. Eu já não preciso ficar tentando mostrar para os outros o meu currículo. Olha só como eu sou maravilhoso. Isso, aquilo, eu não preciso mais. Porque agora eu estou seguro de quem eu sou. E é para esse lugar que Jesus quer te conduzir. Deixa eu abrir meu coração para você e falar algo assim que talvez você já tenha percebido em algum momento, mas se você não percebeu, quero deixar isso muito claro. Eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas simples e humildes. Eu amo os simples e humildes. Eu me lembro quando eu era criança, o meu avô, ele tinha uma loja no centro da cidade, na Rua da Constituição. Era uma tapeçaria e eu gostava de ir para lá com ele. E o meu avô era um homem muito popular ali naquele meio. E na hora do almoço, quando ele saía, e eu saía junto com ele, eu via que todo mundo cumprimentava o meu avô. E meu avô cumprimentava todo mundo. Meu avô se chamava Oscar. Um dia ele passava, você, Oscar, tudo bem, não sei o quê. O neto e tal, coisa e tal. E até a gente chegar no lugar onde a gente iria almoçar, ele cumprimentava um monte de gente. E eu me lembro, nunca me esqueci disso. Meu avô um dia falou para mim assim, nós temos que respeitar as pessoas simples e humildes, porque às vezes quem abre as portas para você estar lá no gabinete, no salão do diretor, é o porteiro. A gente quer conhecer o diretor, a gente quer conhecer o CEO, a gente não se importa de conhecer o porteiro, mas às vezes é o porteiro que abre as portas para você chegar lá.
E eu aprendi com ele a respeitar e a amar os simples e humildes. Eu me sinto bem no meio de gente simples e humilde. E eu me sinto mal no meio de gente arrogante. Quando eu estou envolvido em algum ambiente onde as pessoas têm o nariz em pé e cada um quer apresentar um diploma mais poderoso do que o outro, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu me sinto um peixe fora d'água. Eu não sei se você se identifica com isso, porque eu sei que há pessoas que adoram esses ambientes. Só ando aqui com aqueles que têm doutorado, pós-graduação e títulos e tal, que estudaram em Harvard e Princeton e tal. Cara, eu não tenho nada, e por isso há uma diferença imensa entre aquele que é simples e aquele que é simplório. Porque uma pessoa que tenha diploma em Harvard, Princeton, e seja doutor, e tenha pós-graduação e doutorado e etc., ainda pode ser, mesmo com todos esses títulos, uma pessoa simples. E já conheci vários assim. Pessoas com título que não acabava mais, mas extremamente simples, acessíveis. Jesus era simples e acessível. Não é que Jesus tivesse muitos diplomas, ou de Harvard, ou de Princeton. Jesus era Deus, feito em carne, e podia andar por aí com o nariz para cima, mas ele era simples e acessível. Jesus era acessível porque ele era simples e humilde de coração. Não fazendo um teatro, mas porque ele era simples e humilde de coração. Amém, gente? Sabe que não foi uma ou duas vezes que eu já fui a certos lugares de pessoas extremamente sofisticadas, mas que sequer me cumprimentaram de um modo decente. Mas já fui a muitas casas, em muitos lugares de gente tão simples e humilde, que quase não tinha o que oferecer, mas que prepararam para mim e para quem estava comigo uma refeição maravilhosa. E às vezes era até o que eu não gostava, mas eu comia só para agradar a pessoa. Porque ela fez de coração. Eu uma vez em Moçambique, eu fui ministrar numa igreja em Moçambique, e eu fui tão bem recebido por pessoas tão simples, tão humildes. E no final do primeiro culto, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, com esse sotaque moçambicano. Sim, era uma igreja muito simples, de chão batido. E alguém chegou para mim e falou: pastor, nosso irmão aqui que está convidando para o senhor almoçar na casa dele. Eu falei: claro, vamos lá. Fui na casa do irmão. Chegou lá, ele serviu um prato e falou: pastor, vou servir para você um prato moçambicano. Prato típico do Moçambique. Eu falei: uau, o que vai vir aí? E aí quando ele apresentou uma panela com uma espécie de um mingau verde, e ele chamou: isso aqui se chama matapa. Isso aqui é bem típico de Moçambique. E aquilo era feito com aipim. Aipim as pessoas chamam de mandioca. Lá o pessoal chama de mandioca. Tem outros nomes e tal. E misturado com alguma folha que eu não lembro qual era. Por isso o aspecto era verde. Porque era misturado com aquela folha batida. E ele pegou aquilo, botou no meu prato. Eu botei na boca. Eu falei: uau! Jesus Christ, Savior and Lord, have mercy. Eu não gostei. E aí eu pensei: cara, eu vou ter que acabar com isso rápido. Você sabe que tudo que é sofrimento, quanto mais rápido acabar, melhor. Aí eu peguei aquilo e voltei. Ele olhou e falou: o pastor gostou. Tá, botou mais. Eu tive que comer uns 2 ou 3 pratos daquilo. Mas eu me senti tão amado por aquelas pessoas, que tão simples que eram, e recebendo de uma maneira tão, assim, calorosa, carinhosa, amorosa. Eu amo os simples. Eu não sei se você pelo menos parecido comigo. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus se comove com os simples e humildes. Olha só o que diz a Bíblia no Salmo 22.
versículo 26. E eu encontrei aqui, essa versão é a versão que eu menos uso, que é a versão Almeida Revista e Corrigida. Eu não gosto dessa versão porque ela tem uma linguagem muito antiquada, mas foi a única que eu encontrei entre várias versões que tem a tradução mais exata do termo manso, humilde. Olha só o que diz aqui: os mansos, e algumas versões aparecem os pobres, tem outras versões em que aparecem os sofredores, mas o original é anaiv, e anaiv tem o mesmo sentido dos termos gregos praotes e tapenos. É o mesmo sentido. Então essas versões que falam os pobres, os sofredores, estão mal traduzidas. Mas aqui na revista e corrigida, fala os mansos, não os sofredores, não os pobres simplesmente, mas os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. O Salmo 25, nos versículos 8 e 9, diz assim: bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes. No hebraico, anaiv. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos, anaiv. É a mesma palavra duas vezes, traduzida de dois modos diferentes. Na primeira vez como humilde, na segunda como mansos, mas guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O Salmo 76, os versículos 8 e 9, diz assim: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, e a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes, anaiv, todos os humildes da terra. O Salmo 147, no versículo 6, o Senhor ampara os anaiv, os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Salmo 149, no versículo 4, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes, anaiv, com a salvação. Agora veja só o seguinte: Jesus mesmo disse que aqueles que exaltam a si mesmos serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. Isso está lá em Mateus 23, se repete lá em Lucas 14. Agora, é necessário que a gente entenda que essa humildade que Jesus fala vem do coração, vem do espírito, é algo que vem do caráter, portanto é fruto de uma transformação interior, de uma ação sobrenatural do Espírito Santo no coração daquele que crê, porque essa mansidão e essa humildade não são qualidades humanas naturais, mas são qualidades divinas, sobrenaturais. Filipenses 2, de 5 a 11, olha só o que o apóstolo Paulo diz para nós agora. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, essa humildade, que é semelhança de Jesus, é uma obra de Deus. É uma obra de Deus, não é um treinamento, não é uma forçação de barra, é uma obra de Deus no coração do homem. Mas é uma obra milagrosa que depende de uma decisão consciente por parte do cristão. Olha só como é que Paulo começa o texto. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele está convidando a igreja a tomar uma decisão.
Ele não está dizendo simplesmente esperem por aí que vai acontecer. Não, tomem uma decisão. Tenham esse modo de pensar. Tenham esse modo de pensar. Busquem esse modo de pensar. O mesmo modo que foi visto em Cristo Jesus. Que mesmo estando no mais alto ranking do universo, não se importou em ser exaltado por ninguém. Mas ele se humilhou. Ele se apresentou como servo. Ele veio para servir, tendo a condição total de colocar a todos de joelho aos seus pés para servi-lo. Ele diz, não, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele se colocou numa posição de extrema humildade. Extrema humildade. Quando essa decisão é tomada, a pessoa entra no caminho da semelhança de Cristo. Quando a gente toma essa decisão. Então eu quero trazer para você, na verdade o que eu preguei até agora foi só a introdução da mensagem, agora é que eu vou começar a pregação. Eu tenho 3 pontos para passar para você aqui. Primeiro deles, para aprender a humildade de Cristo, eu preciso me tornar um discípulo de Cristo. Veja bem, está projetado aqui. Quero que você leia isso aqui com muita atenção. Para eu aprender a humildade de Cristo, eu necessito me tornar um discípulo de Cristo. Há muitas pessoas que são cristãos, nascidos de novo, vão para o céu, mas que já passaram uma vida inteira sem nunca se submeter ao discipulado de Jesus. E é uma decisão que a gente precisa tomar. Eu quero ser discípulo de Jesus. Somente aqueles que querem isso, levante uma das suas mãos e diga isso em alto e bom som. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser imagem e semelhança dele. João capítulo 8, nos versículos 31 e 32 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso meditar na sua palavra. É preciso que você lembre, que eu lembre, que nós lembremos constantemente que Jesus e a sua palavra são uma só coisa, uma só entidade. No princípio era o verbo, no princípio era o logos, no grego, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Então Jesus e a palavra são uma só entidade. Então, eu não posso conviver com Jesus em carne e osso. Ele está assentado à direita de Deus Pai, está no céu eterno. Mas eu posso conviver com a palavra dele. Só assim, somente assim, eu serei livre. Livre do quê, pastor? Livre de tudo o que quer me fazer semelhança de qualquer outro espírito. Somente me tornando um discípulo da palavra, alguém que estuda, lê, medita na palavra, eu me tornarei livre, eu me tornarei alguém realmente, decididamente, definitivamente livre de tudo aquilo que queira me fazer semelhante a qualquer outro espírito. Há muitos espíritos por aí, mas o único ao qual eu quero ser semelhante é o Espírito de Deus. Há muitos espíritos em muitas igrejas, mas o único espírito que eu quero ser semelhante não é o espírito do bispo, do pastor, do apóstolo. Eu quero ser semelhante ao Espírito de Deus, de Jesus. Eu quero me tornar discípulo dele. Muito mais do que ser discípulo de alguém. O meu problema com a questão do discipulado é que aqueles que são convocados para serem discipuladores se tornam pessoas extremamente possessivas e ciumentas. Então agora você é meu discípulo. Você é meu discípulo. Me larga, chiclete. Me deixa. História é meu discípulo. Eu não sou posse de ninguém, eu sou posse de Deus. Então, o princípio básico que nós seguimos aqui na Nova, com relação ao discipulado, é o princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Ou seja, me imitem em imitar Jesus. E me esqueçam. Então não há nada de errado em que você tenha alguém que seja um discipulador. Contanto que essa pessoa entenda, você é discípulo, antes de ser meu discípulo, é discípulo de Cristo. E eu estou conduzindo você para uma jornada de maturidade, para que mais tarde você já não precise de mim, e agora se torne discipulador de outras pessoas, para que outros também se tornem semelhantes a Jesus. Então eu sou discípulo de alguém por um tempo, para crescer e amadurecer, não para o resto da vida, porque eu não sou prisioneiro de ninguém nem de nada. Eu sou livre. Amém? Só quem é livre aí diga amém. Aleluia. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso pôr em prática a palavra de Deus. Eu preciso ser um praticante. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso ser um praticante da palavra de Deus. Quando eu estudo a palavra, quando eu medito na palavra, eu agora coloco a palavra em prática. E é aí que eu começo realmente a ser semelhança de Jesus. A palavra, ela é poderosa. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela não é uma teologia, ela não é filosofia, ela não é um conjunto de boas ideias ou bons princípios morais. A palavra de Deus é espírito e vida. E quando essa palavra entra, ela é poderosa. Mas ela é muito mais poderosa quando ela sai. Há um poder tremendo quando a palavra entra, mas há um poder multiplicado por 1000 quando ela sai. Quando ela deixa de ser algo que eu conheço e sei e passa a ser algo que eu faço. Nós precisamos ser praticantes da palavra, se nós queremos ser genuinamente discípulos de Jesus. Olha só o que Jesus disse aqui no versículo 30 de Mateus 11. O meu jugo é fácil de carregar. Há uma outra versão que diz, o meu jugo é suave, e o fardo que eu lhes dou é leve. Eu aprendi isso na escola bíblica há 150 anos atrás. E eu achei algo que aquilo marcou na minha cabeça de uma forma tremenda. Eu não sabia o que era um jugo. Eu lia isso na Bíblia, achava interessante, mas eu não tinha a mínima ideia. Nunca me deu o trabalho de procurar no dicionário a palavra jugo, para entender o que era um jugo. Até que na escola bíblica o pastor Mark Hodgetts me explicou o que era um jugo. Ele disse, o jugo é aquela peça de madeira que você vê muitas vezes em fotos, ou se você já fez uma viagem ao interior, foi a uma fazenda, e você viu um carro de bois, e tem 2 bois na frente, e há um jugo de madeira que une os 2. Então está colocado ali no pescoço dos 2, e ele... achei interessante, mas a explicação de como aquilo funciona foi mais interessante. Porque olha só como é que a coisa funciona. O fazendeiro, que tem aquele carro de bois, ele sempre vai botar uma junta de bois ali, aonde existe um boi mais experiente e um boi novo. Aquele boi mais experiente já conhece o caminho, já sabe o que fazer. O boi novo não sabe. Então é o boi mais antigo que vai treinar o mais novo, para que ele se torne depois, quando for mais velho, alguém que possa fazer agora o papel que ele está fazendo. Então olha só como é que a coisa funciona. Duda, vem cá. Estamos eu e o Duda, 2 bois, o boi velho e o boi novo. Estamos unidos aqui num jugo. Então não tem jeito, só podemos caminhar. Não adianta ele querer ir para lá, eu ir para cá, porque nós vamos ficar empatados no mesmo lugar. Alguém vai ter que ceder. Então a coisa funciona assim, temos que seguir aquele caminho que está ali naquela reta, e vamos nós 2, estamos debaixo do mesmo jugo, então temos que ir junto. Boi novo. Só que no meio do caminho, o boi, sabe como é que é o novo, o jovem? O jovem sempre acha que sabe melhor, que sabe mais. E ele entrou numa de virar para a esquerda. Aí o boi velho... Mas na frente ele quer ir para a esquerda agora.
E todas as vezes que ele tenta frear, parar, acelerar, virar para a direita, virar para a esquerda, o boi mais velho e vai treinando esse boi mais novo, até que um dia ele aprende a andar junto, no mesmo passo, no mesmo ritmo, na mesma direção. Agora esse boi mais novo está pronto para assumir o meu lugar. Eu agora posso me aposentar e ele assume o meu lugar para agora treinar um outro boi mais novo. Obrigado, boi novo. Mas você está entendendo que quando Jesus disse, o meu jugo é suave, ele não está dizendo, eu sou o cara que está sentado no carro de bois, você é um boi novo, e eu vou dando chicotada, para que você não se desvie nem para lá nem para cá. Não, eu estou junto contigo na caminhada, mostrando para você a direção, mostrando para você o caminho, e é normal que nós, na nossa axologia, nós, na nossa mentalidade de independência, muitas vezes queremos tomar um rumo diferente, e Jesus, como o boi mais velho, só olha para nós e faz E isso se chama ser dirigido pelo Espírito Santo. Estar debaixo do mesmo jugo que Jesus é permitir que o Espírito Santo nos dirija. Nós somos, sem sombra de dúvida, por mais experiência de vida que a gente tenha, nós não temos o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria que Jesus tem. Nós olhamos a história do início para o final, Ele olha a história do final para o início. Ele sabe os caminhos que são melhores para nós. Jesus respeita o seu livre-arbítrio. Existe uma ala da igreja que não acredita em livre-arbítrio. Mas essa posição é uma posição tão distante da realidade bíblica. É uma conclusão que Calvino chegou. Mas Calvino chegou a uma conclusão tão errada, tão torta, de que não existe livre-arbítrio, que hoje em dia a ciência já provou que o livre-arbítrio existe. E há um problema sério para o exercício do livre-arbítrio, que foi conferido pela ciência, pelos neurologistas, pelos neurocientistas. Você e eu somos extremamente movidos pela emoção. Extremamente movidos pela emoção. Quem já passou alguma vez numa vitrine e comprou alguma coisa que depois que você comprou, chegou em casa, olhou e falou, para que eu comprei esta porcaria? Ainda vou levar 10 meses pagando no cartão de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Visa, Mastercard, American Express, Diners. Ainda vou levar 10 vezes pagando, mas não preciso desse troço. Mas você comprou pela emoção. Quantas decisões você toma pela emoção e depois você se arrepende? Mas olha só, os neurocientistas comprovaram que entre a emoção e a ação existe um espaço de tempo de alguns segundos. E aquele espaço de tempo é o espaço onde você toma uma decisão consciente. E você, movido pela emoção, a carne diz vai, mas se você toma uma decisão consciente e diz eu não vou, a decisão supera a emoção. E é nisso que reside o livre-arbítrio. As pessoas que andam com base no livre-arbítrio não existe, são as pessoas que andam com base em emoções. Mas quem entende que emoções são a parte mais superficial da nossa alma, e que nós não podemos andar por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê, então a gente começa a tomar decisões que muitas vezes contrariam as emoções, e muitas vezes naquele intervalo de tempo entre a emoção e a decisão, o Espírito Santo fala com você, não vá, não faz, ou faz, vai, e é ali naquele espaço de tempo que você toma uma decisão, que você está seguindo o jugo de Jesus. É naquele espaço de tempo da decisão, em que você está dizendo, eu não vou seguir de acordo com aquilo que eu sinto,
mas vou seguir de acordo com aquilo que eu sei que é o melhor que Deus tem para mim. Terceira coisa, se você quer ser um discípulo de Jesus, entenda o seguinte: quando eu me submeto ao jugo de Jesus, que é suave, que é fácil de carregar, é nesse jugo que eu sou disciplinado. Aqui é uma oportunidade de você entender essa questão tão polêmica na igreja, que é a disciplina que Deus tem para os seus filhos na nova aliança. Na nova aliança, nós não somos disciplinados como era na antiga aliança. Mas há pessoas que trazem conceitos da antiga aliança para dentro da nova e dizem: não, você é disciplinado quando Deus te bota num leito de enfermidade. Deus está te disciplinando. Ou você vai à falência e Deus está te disciplinando para você aprender a gastar tempo em oração. Isso tudo são falácias. Porque se Deus fosse o Deus que dá enfermidade para te disciplinar, Ele estaria mentindo contra si mesmo, porque Ele se apresentou ao ser humano como Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que é a cura. Deus não pode dar para você uma falência para te disciplinar, porque Ele se apresentou a nós, a mim, a você, como o Jeová que supre todas as necessidades. Aquele que supre todas as necessidades. Deus supre, não toma. O nosso Deus é um Deus doador, não é um Deus tomador. Pastor, mas e na antiga aliança, quando as pessoas pediam, o que Deus fazia? Deus nunca fez nada contra ninguém. Quem fazia algo contra alguém era a lei. Você entende que quando você é multado pelo Detran, o diretor do Detran não tem nada contra você? Você consegue entender isso? Você não recebe a multa e diz: o diretor do Detran me odeia. Olha o que ele mandou para mim. Não, quem mandou aquilo para você não foi o diretor do Detran. Foi a lei que rege o trânsito, que diz que você passou acima da velocidade, que você passou pelo sinal vermelho, então a lei te puniu. Mas não é algo pessoal que o diretor do Detran tem contra você. Deus nunca teve nada contra ninguém. Mas a lei precisava ser cumprida. Então você transgrediu a lei, vinha a consequência. Em Cristo, a lei foi cumprida. A lei foi agora substituída por uma nova lei. E a lei da nova aliança não se constitui em mais de 613 mandamentos, mas de 2 apenas, que são crer e amar. Quando eu creio e amo, eu estou cumprindo toda a lei. E agora, quando eu creio e amo, entenda só o seguinte: você não sabe o que fazer em alguma situação, o que você faz? Você ama, você crê e você ama. Porque quando você ama, você nunca erra. Quando você ama, você nunca vai errar. Então a gente se vê em certos lugares e situações em que as pessoas dizem: você está passando por esse problema, por essa luta, porque Deus está te disciplinando. Você deveria ouvir isso e dar um cala-boca na pessoa. Dizer: cala a boca, falso profeta. Vai mentir para sua avó. Aqui não, porque eu sou um buscador da verdade. E eu sei que se eu estou passando por uma luta, um problema qualquer, é porque o inimigo está me atacando. Talvez seja a consequência de uma decisão errada que eu tomei. Mas se eu cair, Ele me põe de pé. Se eu falhar, Ele me ajuda para restaurar. Se eu errar, Ele me ajuda e me auxilia para eu acertar. Porque o Senhor é bom. Então eu errei porque forcei a barra de levar o jugo para o lado de cá. Aí o boi mais antigo: deixa eu te trazer de volta para o caminho, porque o meu jugo é suave. Eu não vou te rebocar a força, mas eu vou te trazer para te mostrar: olha aqui, por aqui é mais fácil, por aqui é melhor. Você estava indo por um pântano, aqui tem um caminho seguro. Você estava indo para o lado da areia movediça, aqui tem solo firme para a gente pisar. Vamos junto aqui. E Ele nunca olha para você e diz: sai do meu jugo, você é um boi muito rebelde, não serve para mim. Nunca. Ele sempre vai te trazer de volta, sempre vai te trazer de volta, sempre vai te trazer de volta, porque Ele te ama incondicionalmente, profundamente, tremendamente. Ele nunca vai olhar e vai dizer: esse boizinho não tem jeito, é rebelde, não tem remédio, já enchi a paciência dele, me traga outro e leva essa porcaria embora. Nunca. Ele sempre vai continuar ao seu lado, caminhando contigo, trazendo você de volta, te mostrando: olha, é por ali,
Vamos junto, nós precisamos aprender a sermos dirigidos pelo Espírito. Há pastores que não sabem o que é isso, ser dirigido pelo Espírito. Já ouvi pastores questionando: como é que você sabe que Deus te chamou para fazer essa igreja assim assado, se Ele também nunca falou comigo? Cara, se Ele não falou contigo, não é porque Ele não falou, é porque você não ouviu. Mas eu garanto para você que Ele devia estar falando com você, talvez até berrando no seu ouvido, você que não parou para prestar atenção. Mas Deus fala. Sabe que eu tenho um grupo de WhatsApp da minha turma da faculdade, e tem, não sei se pelo menos uma pessoa ali que eu sei que é da psiquiatria, mas um outro colega colocou lá alguma coisa, começaram a falar sobre espiritualidade. E aí um colega lá colocou um postzinho desses, que dizia assim: se você fala com Deus, isso é fé. Mas se Deus fala contigo, isso é esquizofrenia. Aí eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus do céu, eu não vou nem tentar explicar, porque é óbvio que se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e podemos falar, Deus também fala. Se Deus falou com profetas do Antigo Testamento, fala comigo e com você no Novo Testamento. Se Deus falou com Isaías, Ele pode falar comigo e com você. Isaías era velha criatura, eu sou nova criatura. Então Isaías tinha os ouvidos abertos para ouvir de Deus, eu não tenho? Claro que eu tenho. É preciso que simplesmente você e eu nos coloquemos disponíveis para ouvir de Deus a direção que Deus tem para a nossa vida e seguir o boi mais velho. Seguir na direção que Ele coloca para a nossa vida. Deus tem uma vida de vitórias para você. Ouça bem isso. Deus tem uma vida de vitórias para você. A vida que Deus planejou para você não é uma vida medíocre, não é uma vida largada, não é uma vida à toa, não é uma vida onde quem tem mais sorte prospera, quem não tem, coitado, eu faço parte da massa daqueles que não vão para frente. Não, o plano de Deus para a sua vida é prosperidade, é avanço, é progredir de glória em glória, mas de glória em glória, de fé em fé. Então eu preciso crescer em fé, eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso exercer a minha fé. Nós cantamos hoje aqui sobre a fé que faz milagres, a fé que muda histórias. Eu acho que o pessoal digitou até errado, porque botaram a fé que muda história. Não sei se o original é esse, mas eu costumo cantar a fé que muda histórias, porque mudou a minha história, muda a sua história, muda a nossa história, muda a história daquele que se entrega nas mãos desse Deus maravilhoso. A fé que muda histórias. E a gente canta: é nessa fé que eu creio. Mas eu vou convidar você para a gente cantar isso de um modo diferente. Eu vou convidar você para cantar: é essa a fé que eu tenho. A fé que já mudou a minha história, mas continua mudando a minha história. E que pode mudar a minha história a qualquer momento. E quando Ele muda a minha história, é sempre para melhor, nunca é para pior. Ainda que no meio do caminho, no meio do trajeto, eu tenha que passar por alguns vales, o meu destino não é o fundo do vale, é o topo da montanha. Eu passo pelo vale, mas eu não permaneço no fundo do vale, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me confortam, me consolam. Ele me conduz para o topo do vale, Ele me conduz para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. É para isso que você e eu fomos chamados. Mas isso implica no exercício da fé, essa fé que faz milagres. Eu quero convidar você para ficar de pé. Talvez seja tolice da minha parte perguntar: quem hoje aqui precisa de um milagre? Quem precisa de cura? Quem precisa de algo sobrenatural na sua vida financeira? Cancelamento de dívidas, prosperidade. Quem precisa de um ajuste sobrenatural na família, no relacionamento, no casamento? Talvez seja uma tolice perguntar, porque muito provavelmente cada um de nós aqui precisa de um milagre. Talvez numa área ou noutra. Talvez numa área que eu não tenha citado aqui. Mas eu quero orar para que nós possamos agora entender que a nossa fé, quando ela é exercida, essa fé é atendida, porque Deus é um Deus de graça. Deus não olha e fala assim: essa fé aqui, aquele outro ali, esse aqui merece, aquele ali, Basta uma fé, como um grão de mostarda. Ainda que você considere a minha fé pequena, mas Jesus disse: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda,
Você vai falar com um monte. E ele vai se mover. Eu não sei qual é o seu monte hoje, mas eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar que eu quero que a gente cante junto aqui essa música, entendendo que na letra dela há um encorajamento para nós crermos de todo o nosso coração de que Deus continua sentado no trono, Ele continua sendo quem Ele sempre foi, que Ele continua sendo um Deus bom, amoroso, que não olha para você com um olhar assim meio de lado. Ele não está desconfiado de você, Ele não está a fim de mandar um raio na sua cabeça, Ele não tem nada contra você, Ele é a seu favor, Ele é por você. Jesus fez o que fez na cruz por você. A Bíblia diz que Ele nos amou e fez o que fez quando nós ainda éramos inimigos. Imagina o que Ele pode fazer agora que nós somos filhos. Sabe, muitas mentiras, muitos enganos são injetados na mente e no coração dos cristãos, porque dão ouvidos a muitos espíritos e ouvem coisas que os colocam para baixo. E eles ficam imaginando, não, eu não estou conseguindo isso ou aquilo porque há uma maldição na minha família. Eu tenho uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. Isso é uma mentira do inferno. Isso é uma mentira do diabo. Eu não consigo porque eu fiz isso ou aquilo. Esse pecado criou uma barreira entre eu e Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ninguém na Bíblia tinha uma carga maior de pecados do que aquele sujeito que estava crucificado, um dos dois que estavam crucificados ao lado de Jesus. E esse cara, que era um terrorista, assassino, não era simplesmente um ladrão de galinhas. Ninguém era condenado à cruz porque roubou 2 galinhas. Aquele camarada era um terrorista que matou gente, que matou soldados romanos. Aquele camarada tinha uma conta imensa, um currículo gigantesco. E ele disse para o outro, rapaz, você está zombando aí, cala a boca, nós estamos aqui porque a gente merece. Esse que está aí não fez nada. Jesus tem misericórdia e lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. E Jesus disse, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Jesus podia ter olhado para ele e dito, olha, sinto muito, cara, mas o teu currículo queimou teu filme de vez. Muito obrigado por tentar me defender aqui diante do seu colega, mas deu ruim para você. Não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus não julgou aquele camarada pelo currículo dele, como Ele não julga você pelo teu currículo. Ele olha para você com amor, com paixão. Jesus tem paixão por você. O coração de Jesus pulsa por você. Aleluia. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração. Você pode cantar junto comigo, junto com o Natan, junto com a banda aqui. Natan, chega aqui para frente, vem cá. Vem cá, Bia. Vem cá, pessoal. Vamos ministrar aqui sobre a igreja. Aleluia, Senhor Jesus. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está num Deus que nunca perdeu. Aleluia. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagres, que muda histórias. A fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda histórias. A fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. Você pode se alegrar, você pode celebrar. Aleluia, aleluia. Celebre junto comigo o seu milagre, celebre a ação de Deus na sua vida. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio.
caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso crer que tu estás. Vamos lá, Nova, levanta suas mãos e canta isso. Vamos juntos, vamos, vamos. E se o meu mundo e o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois não preciso ter. Eu preciso ver que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo. Tu estás comigo, meu Deus. Eu creio em ti, Jesus. Oh, Aleluia. Yes. Vamos lá, levante suas mãos, vamos. Porque te abate. Deixa bater. Enquanto você adora, Deus está curando. Deus está fazendo milagres. Tome essa decisão. Diga: eu creio. E veja Aleluia. Deus chamando. Vamos, Nova, vamos, Nova. Levante sua voz. Porque te abates, ó minha alma. Se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas, porque te abates, ó minha alma. Se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Eu creio. Tu estás comigo, meu Deus. Tu faz milagres de mudar a história. A fé que põe gigante no chão é ela que eu tenho. A fé que faz milagres de mudar a história. Aleluia. A fé que põe gigantes no chão é ela que eu tenho. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Você vai sair daqui hoje curado, restaurado. Você que nos visita hoje, você é tão super bem-vindo. Mas você não veio aqui para assistir um homem. Você não veio aqui para ver uma banda. Você veio aqui para encontrar Jesus. Ele está te encontrando agora, aqui nesse lugar. Você que acompanha a gente pela internet, receba o teu milagre aí onde você está. Para Deus não existe distância. Não importa que você esteja lá do outro lado do planeta, no Japão, onde quer que você esteja, receba o teu milagre pela fé. Não importa o que você está sentindo agora. Se você está se sentindo bem, mal ou neutro, nada. Pastor, estou tranquilo aqui. Cara, Deus está fazendo um milagre na sua vida. Hoje e agora Deus está fazendo um milagre na sua vida. Receba isso. Deus está fazendo um milagre na sua vida hoje, aqui e agora.
Receba isso agora em nome de Jesus. Deus está fazendo um milagre na sua vida hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Algo que você não está vendo, você não está sentindo, mas Ele está fazendo um milagre nessa área que você pediu, nessa área que você precisa, nessa área que você lembrou, nesse setor da sua vida que você entende que há necessidade de um toque especial de Deus. Há um milagre acontecendo aí, exatamente agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós saímos aqui carregando no nosso coração essa fé, essa convicção, essa certeza. O Senhor é por nós, o Senhor está conosco, nunca nos falta, nunca nos faltará. E aquilo que nós te pedimos, o Senhor fará para a honra e glória do nome de Jesus. Porque te pedimos no nome do teu Filho amado. E todo o povo de Deus que crê, diga amém, amém.